Valentina, eu olho essas notícias e penso que poderia não ser assim. Você sabia que foram as mulheres brasileiras que descobriram uma das formas mais seguras para abortar? Na minha época, por volta dos anos 80, era muito comum que as mulheres fossem até as farmácias buscar medicamentos que fizessem a menstruação descer. Do que eu me lembro, eram oferecidos hormônios e muitos outros medicamentos. A gente tentava de tudo. As mulheres que não buscavam as farmácias apostavam em ervas medicinais ou procuravam clínicas de aborto que poderiam ou não ser seguras a depender do quanto se podia pagar. Em junho de 1986, um novo remédio chegou nas farmácias brasileiras, o Cytotec. Esse remédio foi desenvolvido para o tratamento de úlcera gástrica. Na bula desse remédio tinha uma sinalização de que ele não poderia ser tomado por grávidas, porque havia o risco de causar abortamento. E não é que em algum momento as mulheres descobriram que o Cytotec poderia fazer a menstruação descer? Quem descobriu, a gente não tem certeza. Mas o que eu me lembro é que as mulheres começaram a contar umas para as outras. Eu me lembro disso direitinho. E foi então que os médicos passaram a perceber que muitas de nós estávamos fazendo uso do Cytotec. Mas, ao contrário do que acontecia muitas vezes, as mulheres não estavam mais chegando aos hospitais com complicações médicas após realizarem um aborto. Infelizmente, isso durou muito pouco. Não demorou muito para a indústria farmacêutica entender que havia uma substância no Cytotec que era abortiva, o misoprostol. E foi então que as medidas para impedir o acesso ao medicamento começaram a surgir. Movimentos anti-aborto passaram a organizar diversos protestos contra a venda e distribuição do medicamento, especialmente na França. E não para por aí. Em 1991, uma pesquisa desenvolvida no Ceará identificou uma possível correlação entre o uso do Cytotec e a ocorrência de uma malformação fetal. E era tudo mentira. As bases dessa pesquisa foram contestadas, mas isso não impediu que ela ganhasse enorme repercussão nacional e internacional. Tipo as fake news de hoje em dia, sabe? Pouco tempo depois, um juiz do Ceará proibiu a venda do misoprostol. Essa discussão chegou no Ministério da Saúde e não teve outra, né? A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária determinou que medicamentos com misoprostol, incluindo o Cytotec, só poderiam ser vendidos com a apresentação de receita médica. Na bula, determinaram a inclusão de uma frase de alerta sobre o efeito abortivo e possíveis sequelas, caso usado por mulheres grávidas. Mas a receita, a gente ainda dava um jeito de conseguir. Ou se dava. Só que, em 1998, a situação ficou pior ainda. Compra e uso de qualquer medicamento contendo a substância misoprostol só poderia ser realizada por estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados junto à autoridade sanitária para esse fim. O misoprostol e também o Cytotec foi parar em uma lista chamada C1 de medicamentos. Eu também não sabia o que era isso, mas é aquela lista que tem vários medicamentos de controle especial, sabe? Precisa das duas vias da receita para comprar na farmácia. Só que no caso do Cytotec e qualquer outro medicamento que tem misoprostol, não basta ter as duas vias da receita. A venda na farmácia foi mesmo proibida de vez. Ficou tão difícil conseguir o misoprostol que não só as mulheres, mas também os hospitais e maternidades também não conseguem acesso ao medicamento. Mas, vó, até hoje continua assim? Sim, Valentina. O acesso ao misoprostol no Brasil continua muito difícil, restrito apenas a hospitais cadastrados na autoridade sanitária. E olha, o misoprostol é recomendado como um método de aborto seguro pela própria Organização Mundial de Saúde. E hoje, ele não é somente usado por mulheres que querem abortar. Ele também possui outros usos obstétricos, inclusive em casos de hemorragia pós-parto, uma das principais causas de mortalidade materna. Então, vó, nós que descobrimos e nós não temos mais acesso? Isso mesmo, minha querida. E, infelizmente, muitas meninas, mulheres e gestantes até hoje ainda morrem em decorrência de abortos inseguros, que poderiam ser evitados se elas tivessem nas mãos esse medicamento tão importante. Será que um dia, quando eu tiver a sua idade, essa história vai ser um pouquinho diferente, vó? Eu espero que sim, minha neta. Mas enquanto isso, podemos lutar juntas, não só pela liberação desse remédio, mas também para que toda brasileira possa escolher como, quando e com quem ter filhos, o que inclui a legalização do aborto no nosso país. O que você acha?